Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Capítulo 1, irmãos, verso 1. Apenas o verso 1. Nós vamos fazer a nossa exposição apenas no verso 1, mas eu quero ler até o verso 14 com os irmãos, mesmo sentados, porém com toda a reverência, irmãos, à palavra do nosso Deus. Vamos fazer então a leitura do texto sagrado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, glorificando o Teu nome, pois santo, santo, santo é o Senhor. Aqui estamos, ó Pai, porque fomos alcançados pelo Teu grande amor revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E tendo em nós, ó Pai, o Teu Santo e Divino Espírito, nós rogamos a Ti que o Senhor nos faça então compreender a Tua palavra, ó Deus, para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, Te agradar, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que é correto aos Teus olhos, porque nós, ó Deus, somos agraciados por Ti, por meio do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nós que merecíamos a condenação do inferno, o Senhor nos trouxe para Si, nós fomos salvos, ó Pai, e nós louvamos o Teu nome, porque assim nós estamos hoje em Tua casa, Te glorificando, Te bendizendo, ó Pai, trazendo a certeza que Tu és o nosso Deus, o Deus vivo, Deus Emanuel, Deus conosco. E aqui estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, Te pedindo, ó Pai, que o Senhor fale conosco como Supremo Pastor das nossas vidas.
Agradecemos, ó Deus, por estarmos mais uma vez com os nossos irmãos em Cristo, aqui na Igreja Presbiteriana Castelo Forte. Pedimos a Tua bênção pela vida do pastor Ronaldo, pela sua família e de cada membro do conselho desta igreja, como também, ó Pai, de cada membro desta igreja, da criança ao mais idoso. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Assim oramos, ó Deus, e oramos com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, a nossa intenção ao expor o Evangelho de João está em poder nos aprofundar mais no conhecimento do verdadeiro Evangelho, fundamentado pelas Escrituras. O Evangelho de João, meus irmãos, ele tem um propósito específico: apresentar o Senhor Jesus como o Verbo divino que se fez carne, o Criador do universo, revelador do Pai, o Salvador do mundo, por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. Aqui está, então, de maneira resumida, o significado do Evangelho de João, e também que nos traz e que nos faz perceber, irmãos, e conhecer os fundamentos do verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Deus. Mas olhando para os nossos dias, nós perceberemos que a grande tragédia destes dias é que igrejas por todo o mundo, usando a mesma Bíblia que usamos, estão pregando um Jesus diferente e um Cristo diferente. As igrejas estão cheias de pessoas confiando num falso Cristo. Estava outro dia lendo um artigo do site Monegismo, e ali o autor chamado Doug River, ele trouxe ali o seguinte comentário, e ele disse: o humanismo e a carne têm corrompido tanto as igrejas de hoje, que é raro ouvir do verdadeiro Cristo, que é soberano e que soberanamente salva aqueles a quem Ele quer salvar. Após ouvir do Cristo ensinado hoje, devemos concluir que Ele não é o mesmo Cristo que vemos sendo revelado nas páginas das Escrituras. Assim, se o Cristo que é pregado na maioria das igrejas de hoje não é o Cristo revelado na Escritura, é claro que as pessoas que estão fazendo decisões por este tipo de Cristo estão desesperadamente perdidas. É por isso, meus irmãos, que precisamos e necessitamos conhecer e nos render ao Evangelho de Deus, que se revela de maneira tão especial pelas Escrituras, na pessoa do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, compreender à luz da palavra de Deus e por meio do Santo Espírito de Deus, que há somente um Cristo que salva pecadores, e este é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, quando olhamos para o Evangelho de João, fazendo então uma elucidação de maneira rápida para que possamos adentrar então no verso 1 do capítulo 1, nós vamos observar que o Evangelho de João, ele traz em seu conteúdo uma perspectiva diferente em relação aos outros evangelhos. Por exemplo, Mateus apresentou o Senhor Jesus como rei. Em Marcos, nós iremos observar que ele o apresenta como um servo, como o servo. E o evangelista Lucas como homem perfeito.
Mas aqui no Evangelho de João, irmãos, ele irá apresentar o Senhor Jesus como Deus. Os 3 primeiros evangelhos, também chamados de sinóticos, e são chamados de sinóticos porque trazem então essas grandes semelhanças entre si. Mas aqui nós já percebemos a distinção em relação a como João está então escrevendo este evangelho inspirado por Deus. E aqui nós iremos notar que este evangelho, irmãos, escrito pelo apóstolo João, ele tem como propósito de apresentar a vida do Senhor Jesus, de tal modo que os incrédulos possam ir a Ele pela fé e os cristãos possam desenvolver sua fé em Cristo como o Messias e o Filho de Deus que desceu do céu. Este evangelho, provavelmente escrito entre os anos de 86 a 90 depois de Cristo, ele apresenta aqui verdades fundamentais, e eu quero trazê-las aqui para que a gente possa conhecê-las. Primeiro, que o Senhor Jesus, ele é o verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Segundo, que o Senhor Jesus, ele veio para os judeus, mas apenas uns poucos o receberam. Terceiro, que o Senhor Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que era o Messias, o Filho de Deus. E em quarto, que o Senhor Jesus ensinou que a salvação está exclusivamente nele. Embora os 4 evangelhos sejam anônimos, ou sejam, não tragam o nome de seu autor, há inconfundíveis e irrefutáveis evidências internas e externas de que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, empresário de pesca do mar da Galileia. O evangelista Mateus, agora vejam, ele escreveu principalmente para os judeus, Marcos principalmente para os romanos e Lucas especialmente para os gregos. E o evangelho de João, porém, é endereçado ao público geral, a judeus e gentios. O escopo desse evangelho, portanto, possui abrangência universal. Mas o objetivo geral deste evangelho, irmãos, nos é resumido em apenas um versículo, aqui no capítulo 20 do evangelho de João, no verso 31. Então aqui apresenta-se o objetivo geral pelo próprio livro, mostrando aquela máxima que as escrituras elas por si só se interpretam. E aqui então, no verso 31 do capítulo 20, nós lemos que estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém. Que bênção, irmãos. Podemos então conhecer mais a palavra do Senhor. Mas hoje o nosso olhar estará voltado para os 2 primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos olhar os 2 primeiros versos. Estou trazendo, porque nós estamos também expondo o Evangelho de João na congregação, e aproveitei que eu preguei esse sermão domingo passado, estou pregando aqui. Hoje pela manhã eu dei continuidade lá, pregando dos versos de 3 a 5, e agora oportunidade então de estar com os irmãos e a gente olhar para esses 2 versos. Capítulo 1, versos 1 e 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Estes 2 versos, meus irmãos, iniciam o prólogo deste livro, ou seja, estão somados com os versos que prefaciam ou apresentam este evangelho. O teólogo e comentarista F.F. Bruce, ele afirma que o prólogo do 4º evangelho antecipa a temática de toda a obra. E mais, o prólogo de João traça o mesmo paralelo entre a atuação de Deus na primeira criação e na nova criação. Nos reporta então lá o capítulo 1, primeiro verso ali do livro de Gênesis.
Observamos que, diferente dos evangelhos de Mateus e Lucas, João não começa detalhando a genealogia de Jesus, porque o seu propósito é apresentar Jesus como Deus. Porque o evangelho de Deus diz respeito à pessoa e obra de Cristo. Mas como o Pai e o Filho estão sempre perfeitamente unidos em todas as obras de Deus, o Evangelho não é apenas sobre o Filho, é também do Filho, tanto quanto do Pai. Ele encontra sua origem no passado da eternidade, quando as três pessoas da Trindade se propuseram a glorificar a si mesmas, salvando um povo para si. Percebam, meus irmãos, o apóstolo João, ele iniciou o seu evangelho com um prefácio longo, que vão dos versos de 1 a 18, justamente para apresentar o propósito maior deste evangelho, que é Jesus. Jesus como o Verbo e a luz que veio dos céus para o mundo, mas a maioria das pessoas o rejeitou. Contudo, aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo João revelou o Senhor Jesus como o Verbo divino eterno, agente da criação e fonte de toda a vida e luz, que ao se tornar carne, foi revelado como Filho de Deus, a fonte de graça e verdade, e de fato como unigênito, ou o único do Pai. A primeira lição, irmãos, preciosa que nós aprendemos aqui, está em percebermos que o Verbo é eterno. E aí nós observamos esse termo, a palavra logos, em grego, palavra, verbo, discurso ou razão, conhecido em português como verbo, é um importante conceito na cristologia cristã para estabelecer a doutrina da divindade de Jesus Cristo e sua posição como Deus Filho na Trindade, como declarado no credo calcedoniano. Estes versos, portanto, nos remontam aos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que traz o relato de tudo que Deus criou e estabeleceu, como também da queda do homem por meio de sua desobediência. Pastor e teólogo João Calvino, comentando este texto, afirmou que neste prefácio o apóstolo declara a eterna deidade de Cristo, para informar-nos que Ele é o eterno Deus manifestado em carne. Seu objetivo é demonstrar que a restauração do gênero humano deveria ser efetuada pelo Filho de Deus, porque através de seu poder todas as coisas foram criadas, e é tão somente Ele que sopra vida e energia a todas as criaturas para que permaneçam em sua condição. E conquanto no próprio homem Ele exibisse a maior prova de seu poder e graça, mesmo depois da queda e fracasso de Adão, Ele nunca deixou de mostrar liberalidade e bondade em favor de sua posteridade. Vejam, meus irmãos, a grandeza e a riqueza da palavra de Deus. Quando tudo começou, o Verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo. Por isso, então, a palavra de Deus o chama de que Ele é o Pai da eternidade. Mais uma vez, em seu comentário, o teólogo F.F. Bruce nos diz que em Gênesis capítulo 1, no verso 1, no princípio, inicia a história da primeira criação. Aqui, a expressão inicia a história da nova criação. Percebam,
nas duas obras de criação, o agente é a palavra de Deus. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo, matéria, vejam, no princípio, antes do início de tudo, o Verbo já existia no eterno e infinito presente. O puritano John Charles Riley nos faz o seguinte comentário, ele nos diz que não está escrito no princípio o Verbo foi feito, mas no princípio era o Verbo. Estas duas palavras, princípio e era, são duas âncoras que mantêm firmes o navio da alma humana diante das tempestades, das heresias que possam vir. O teólogo Werner de Boer, em seu comentário, contribui: naquele princípio já era Ele, a quem conhecemos como Jesus Cristo, e do qual há de falar todo o escrito de João. Ele não foi formado somente naquele tempo, junto com tudo que foi criado, nem tampouco é o ápice maior da criação. Não, ele já estava lá, estava com Deus. É por isso que seu lugar é ao lado de Deus, não ao lado do que foi criado. Ele era Deus por espécie. E é salientado mais uma vez, este estava no princípio com Deus. Em seu comentário, pastor, teólogo R.C. Sproul, de saudosa memória, comentando sobre a passagem em questão, nos diz que na filosofia grega o logos permanece uma força impessoal, um conceito filosófico abstrato e sem vida, que é um postulado necessário para a causa da ordem e do propósito no universo. No pensamento hebraico, o logos é pessoal. Ele realmente tem o poder da unidade, coerência e propósito, mas o ponto distintivo é que o logos bíblico é um ele, não um. O logos de Deus inclui ação, percebam. O logos de Deus é a palavra eterna em ação, mas não é uma ação irracional ou pura expressão de sentimento. É o ator divino atuando na criação e redenção de maneira coerente. Percebam, é o ator divino atuando na criação e redenção de maneira coerente, que é anunciado no Evangelho de João. Que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. É a conclusão surpreendente do prólogo de João. O Cristo cósmico entra em nossa humanidade. É o momento supremo de visitação do eterno com o temporal, o infinito com o finito, o incondicionado com o condicionado. O Logos é o próprio Deus, mais especificamente o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que compartilha plenamente da essência divina. Ele é o único que estava lá no princípio, antes de todas as coisas, segundo nós lemos no relato do livro dos começos, ali do livro de Gênesis. Irmãos, o apóstolo João está tratando da grandiosidade de um Deus pessoal. A ideia de que Deus é pessoal é de fato de se estranhar em se tratando das demais religiões que abraçam um Deus impessoal. Mais uma vez, Dr. R.C. Sproul, falando sobre o assunto, ele contribui. A ideia de que Deus é pessoal é de fato radical. O Islã e o judaísmo, a ideia de que Deus é pessoal é de fato radical. A realidade final no hinduísmo e no budismo é impessoal. O Islã e o judaísmo conhecem algo de um Deus pessoal devido à influência da Bíblia em Muhammad e nos rabinos, mas o Deus apresentado nessas religiões
não é consistentemente pessoal. Nosso Deus é pessoal e podemos ter um verdadeiro relacionamento com Ele, porque Ele veio a nós na pessoa de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem, e eu quero concluir fazendo a leitura de um texto bíblico, quando o apóstolo Paulo ele fala aos cristãos em Colossos, no capítulo 1, nos versos de 13 a 23. Em sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tratará da excelência da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, meus irmãos, a grandeza e riqueza expressada pelo apóstolo Paulo. E diz o texto sagrado, e aqui eu concluo: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra, que o Senhor possa aplicá-la, irmãos, em nossas vidas. Essa palavra, o pastor Ronaldo. Deus nos abençoe, meus irmãos. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.